Tudo é possível. Levanta tuas mãos. Começa a agradecer a Deus. Coração agradecido. Rende ações de graças. Ações de graças é o caminho para você alcançar o que você tanto pede a Deus. Um coração agradecido. Um coração reconhecendo Deus em cada instante da sua vida. Obrigado, Pai. Ele está aqui, começa a agradecer. Não espera o ministro. Nos olhos da fé eu posso ver o sobrenatural acontecer. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por mais esse tempo, Pai, contigo, Senhor. Obrigado por a semana abençoada que Tu nos deste. Obrigado pelos livramentos, Pai. Obrigado pelo Teu suprimento. Obrigado por saúde divina operando em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus que cura. Tu és um Deus que sara, Senhor. Tu és um Deus que muda as estações. Tu és um Deus que abre porta onde não há porta. Obrigado, Pai, porque nós não dependemos da economia. Nós não dependemos de situações naturais para dizermos quem somos e o que temos, Pai. Obrigado, Pai, porque nós estamos acima disso, Pai. Essas coisas não nos interferem mais, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão bem? Amém? Amém. Glória. Esse aqui não tinha almoçado. Vamos sentando, cara. Louvor, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Hoje vai trabalhar muito, louvor. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Samuel capítulo 22, versículo 2. Amém? Davi, estamos aí? Amém, igreja? Ô misericórdia. Então vamos lá. 1 Samuel 22, versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, diga comigo, em aperto, e todo homem endividado, diga comigo, endividado, e todos os amargurados de espírito. Eu não mandei dizer. Aleluia, glória a Deus, queridos. Isso é para a gente quebrar a mente da gente. E todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Essa era a igreja de Davi. Pessoas em aperto, endividados e amargurados. Que igreja boa, hein? Alguém quer ser pastor dessa igreja? Quer dizer, era liso, aperreado e atormentado. Sabe, queridos, eu estava orando esses dias a Deus, e Deus ministrando algumas coisas sobre a minha vida, sobre um novo momento da minha vida, e Ele começou a me ensinar algumas coisas que eu quero passar para a igreja, algumas dessas coisas. E uma das coisas que eu quero passar para a igreja hoje é reconstruir uma ideia na nossa mente. Nós vamos reestruturar a nossa mente, como Romanos 12 nos ensina. Vamos renovar a nossa mente. Que se nós pararmos e analisarmos aquela passagem de Paulo, Romanos capítulo 12, logo no comecinho, 1, 2 e algumas coisas assim, ele fala que nós precisamos reestruturar nossos pensamentos. Nós precisamos reconsiderar umas coisas, reavaliar, porque nós somos frutos do que vivemos e do que foi construído. No meu caso, há 54 anos. Amém? Então eu fui construído no começo família, depois escola, depois trabalho, depois vai à universidade junto, vai construindo um bocado de coisas nas nossas mentes, né? Nós vamos construindo verdadeiras ideias e pensamentos que nos norteiam para a nossa vida. Estabelecemos princípios, estabelecemos verdades, algumas verdades, alguns princípios são sofismas.
São mentiras que parecem verdade, mas são mentiras. Mas enfim, nós vamos construindo coisas. E hoje eu quero sentar com vocês. Na verdade eu vou ficar em pé, vocês podem ficar sentados. Mas o que eu queria sentar com vocês e nós conversarmos um pouco sobre igreja. Olha, eu acho que foi a segunda maior invenção de Deus na vida. A primeira foi casamento. Amém. E a segunda foi igreja. Amém. E ele estava com senso de humor nesse dia, totalmente, né, ligado no máximo, né? Casamento e igreja. Muitas vezes nós chegamos na igreja, eu vou descer para me sentir mais à vontade com vocês. Muitas vezes nós vamos para uma igreja, aceitamos Jesus. Muitas vezes nós não sabemos nem o que estamos fazendo, mas a gente sente aquele impulso do Espírito, aquele desejo do nosso coração, aquela alegria, o transbordar, nos derramamos e choramos e sentimos que queremos aquilo verdadeiramente, apesar de não sabermos muito bem o que a gente quer. Vocês concordam comigo? Amém. E pensamos, dentro daquelas ideias que nós construímos em nossa mente, que aqui é um lugar onde vai haver o quê? Paz. É um lugar onde vai haver o quê? Unidade. Onde não vai existir o quê? Trairagem. Onde nunca vai existir o quê? Mentira. Não é verdade? Nós construímos um mundo cor-de-rosa, chamado igreja. E quando nós nos chegamos com aquele coração todo alegre, todo motivado, e muitas vezes aquele irmão que está do teu lado, ou que está servindo, ele não está tão no espírito, não está tão naquele castelo rosa que a gente construiu. Quem já passou por isso aqui? E muitas vezes nós nos deparamos com frustrações e com medos que construímos na nossa vida, né? Hoje pela manhã, a ministração maravilhosa de Silvio, e eu falei um pouco sobre igreja. É um lugar onde é um hospital, em que os pacientes são tratados por outros pacientes. Você já parou para pensar nisso? Todos nós somos irmãos, todos nós temos o que ser tratado na nossa vida. Vocês estão comigo, não? Amém. Tem algum médico aqui já sarado? Que Jesus leva agora. Sabe, queridos, o que nós precisamos entender é que nós estamos aqui hoje, o intuito é de crescermos juntos. Mas sabe o que acontece? Alguém gosta de plantinha aqui? Eu e meu irmão ali, nós somos jardineiros. Por amor mesmo, não é por profissão não. Mas quando nós construímos uma plantinha, nós plantamos lá uma sementezinha, muitas vezes um galhozinho ele vai mais rápido e fica bonito e frondoso, mas o outro fica lá mirradinho no canto. Vocês estão comigo? Mas não é por conta disso que a gente vai lá e poda o pequenininho. A gente torce, a gente tenta botar ele no sol melhor, tenta melhorar a terra em que ele está plantado, a gente tenta de algum jeito que ele tenha o mesmo crescimento que o outro. Mas na igreja, nós não fazemos isso. Nós não temos a longanimidade que nós temos muitas vezes lá fora. Lá fora no trânsito nós somos complacentes, nós não brigamos com ninguém, né? Nós não andamos com barrote de madeira na mala, amém? Amém, cara? Amém? Mas na igreja nós somos tão intolerantes, porque nós construímos um mundo perfeito dentro da igreja. Tu está entendendo? Nós achamos que aqui não vai haver uma pessoa querendo ser mais que a outra, que não vai ter uma pessoa que queira mentir, não vai ter uma pessoa que vai não ter o mesmo compromisso que você tem. Isso nos gera o quê? Frustração. E aquele lugar que nós deveríamos estar alegres e capacitando-nos e ajudando uns aos outros, passa a ser um lugar de frustração para nós. Quando na verdade você vê que quando Deus nos junta, são os imperfeitos. Quando você vai ver a igreja de Davi ali no começo, eles eram daquele jeitinho que a gente falou agora há pouco. Liso, quebrado, amargurado, tudo cheio de problema. Sabe, queridos,
O que é lindo é quando você passa alguns capítulos para frente e você começa a ver o quê? A transformação na vida dessas pessoas. Sabe, queridos, eu tenho um privilégio de pastorear essa igreja e eu tenho o privilégio de ver o crescimento das pessoas. Muitas vezes você vem aqui, você serve, você está junto, mas você não tem esse mesmo envolvimento que eu tenho porque eu trabalho no dia a dia com as pessoas. Mas como é lindo ver o transformar das pessoas. Como é lindo ver o crescimento das pessoas. Não é, Monique? Sabe, tinha gente aqui, eu fazia gabinete todo dia. Cristiano dizia, meu Deus, o que é que essa pessoa tem que todo dia tem um gabinete com ela? Hein? Diz, paciência, Cris, a gente vai chegar lá e essa pessoa vai ser transformada. Mas como é lindo ver essa pessoa transformada hoje. Amém? Como é lindo ver o crescimento dessa pessoa hoje. Como é lindo ver que a pessoa floresceu, amadureceu. É como no jardinzinho da gente, que tem flor do deserto, sabe? Quando ela bota aquela florzinha, a gente fica maluco de felicidade. Eita, que coisa linda, é mesmo que um filho. Mas na igreja nós precisamos entender qual o papel do corpo de Cristo aqui. Nós temos uma missão de ser o corpo de Cristo aqui, e levar a luz, levar o sal da terra para o povo, mas temos também uma missão interna nossa, fazer o nosso dever de casa. E qual é o nosso dever de casa? Nos ajudarmos mutuamente. A Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuidado para que não... Sabe, nós precisamos estar atentos e ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, e nós temos que parar e pensar quando Paulo falou aquilo, e você fazer uma autoanálise. Quem eu era quando eu me converti? E quem eu sou agora? Em que eu me permiti ser transformado? Em que nós nos permitirmos ser transformados, querido, hoje? Pelo Evangelho. Eu lembro que no começo, a gente brincando com algumas pessoas, e a pessoa dizia, pastor, eu queria que Deus me desse paciência. Eu disse, amém, querido, Ele vai lhe dar um irmãozinho bem, gente boa para andar com você, para você exercer o quê? A paciência. Porque, entendam, nós só vamos, quando nós queremos melhorar nossa massa muscular, nós precisamos ir para a academia e nós vamos fazer o quê? Olhar os aparelhos? Não. Nós vamos exercitar nos aparelhos, não é verdade? Então, quando você muitas vezes precisa melhorar em algumas coisas, Deus vai te dar o quê? Exercícios espirituais para você crescer naquilo que você precisa. Mas sabe, querido, nós somos experts em sermos personal trainer espiritual das pessoas. Olha, nós identificamos fácil os problemas das pessoas. Olha, essa cadeira aqui está precisando de orar mais, viu? Aquela ali, ela é carnal. Aquele ali, não é, nós somos especialistas. A igreja não foi feita com o propósito de nós olharmos a vida do outro. Mas a igreja foi feita com o propósito de ser espelho para você, muitas vezes. Sabe, queridos, a igreja, ela exerce uma importante atividade na nossa vida espiritual. Você já percebeu que muitas vezes, foi uma das coisas que Deus falou comigo essa semana, nós matamos os sintomas em detrimento de matar o que está errado? Como, por exemplo, dor de cabeça. Quem sabe que dor de cabeça, ela em si não é um problema? Ela muitas vezes é um sinal de alerta para alguma coisa no nosso corpo que não está funcionando bem. Vocês estão comigo? Vocês concordam ou não? É porque a palavra realmente não é tão de aleluia e amém, mas vai trazer efeito desejado. Muitas vezes nós tratamos o que está apontando, olha, tem algo errado. Sabe, eu não sei, eu não tenho paciência, eu não sei amar, eu não sei fazer isso. Isso é um sintoma, não do que você precisa se afastar dos irmãos, mas de alguma coisa que você precisa ser tratado em quem? Em você mesmo. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, deixar de congregar não é uma opção. Deixar de congregar não é uma opção. Não, eu não vou mais lá porque lá eu me machuco, porque as pessoas machucam a gente na igreja, machuca mesmo. Isso é pura verdade. Mas para isso nós precisamos aprender a amadurecer e a tratar o que nós precisamos tratar dentro de nós, para que aquilo não nos machuque muito. E muitas vezes aquilo acontece, não para que a gente se machuque, mas que Deus quer te levar para um outro nível, onde aquilo não vai mais te interferir na tua vida.
Sabe, é impressionante quando você começa a ver atitudes de algumas pessoas e você começa a ver, olha, essa pessoa deve ter tido algum problema alguns anos atrás, ou com rejeição, ou ela tem algum problema de atenção, precisa chamar atenção para si, ou ela tem um problema com a autoridade, ela não soube lidar com os pais não souberam lidar com ela, e elas não se submetem, elas não conseguem se submeter. Quando você consegue ver pessoas que não conseguem ter um referencial de um pastor como um líder, como um mentor espiritual, é porque ela não deve ter tido bons pais. E o referencial de pai não era um pai que aconselhava, que ajudava e fazia crescer, era um pai que batia e abandonava. Então a igreja, ela foi construída por Deus com o propósito de avançar, porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre quem? Mas ela também foi construída com o propósito de nos aperfeiçoarmos. A igreja é um instrumento que Deus usa para o seu crescimento espiritual. E se você não está inserido dentro dela, você não consegue se desenvolver aquilo que Deus tem para a tua vida. É através do congregar, é através do mentorear, é através de conexões que nós conseguimos começar a crescer como pessoa e como filho de Deus que Ele tem para nós, os propósitos que Ele tem para nós. Amém. Então, quando nós vemos uma igreja cheia de pessoas com problemas, nós temos que nos alegrar, porque todos nós queremos ter a igreja perfeita, mas nós não somos perfeitos. Uma das frases engraçadas do mercado gospel é que se tiver uma igreja perfeita, não vá para lá não, que você vai estragar ela. Porque nós, na nossa imperfeição, queremos cobrar a perfeição dos outros, quando nós devemos começar a nos autoavaliar. O nobre Silvio hoje falou, examinai-vos, pois cada um a si mesmo. Como é, Silvio? Examinai-vos, cada um a si mesmo. Eu gosto que por que você diz primeiro o capítulo, diz o versículo, e depois diz o livro. Como é que você fala? Capítulo 11. Não, isso é capítulo 11, versículo 26, 1 Coríntios. Ele sempre fala ao contrário. 28, né? Sabe, querido, nós precisamos nos examinar. Nós precisamos fazer isso numa rotina diária. Você olhar para frente do espelho, o que é que eu posso ser melhor? Sabe, Deus coloca sonhos, Deus coloca metas em nossa vida. Você se vê de uma forma e que Deus quer realizar isso em você. A frustração muitas vezes vem, por quê? Porque nós não sentimos capazes de realizar aquilo que Deus colocou no nosso coração e vem as frustrações. E Deus nos dá ferramentas através da nossa unidade aqui na igreja, e que nós podemos crescer nisso, mas em vez de nos fazer crescer, isso às vezes nos faz o quê? Recuar. E aquele que busca se isolar, ele busca o quê? Os seus próprios interesses. Então o que acontece? Ele começa a ver uma distorção do que Deus tem para você e o que você quer para você mesmo. Porque muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas nós não queremos pagar o preço. Quem quer perder peso aqui? Muita gente, né? Mas quem quer fazer regime? Mesmo assim é a vida do crente, como diria Marco Aurélio. A gente quer ter tudo, mas a gente não quer pagar o preço de fazer aquilo. Mas tudo tem um preço. Sabe, tem uma expressão dessa turma que malha muito, ela diz, no pain, no gain. Sem dor, nós não teremos ganho. Sem você passar pelo processo, sem você reconstruir as tuas verdades dentro de você, você não vai conseguir atingir aquilo que você quer para a tua vida. Então nós precisamos aprender hoje a reconstruir as verdades da nossa vida. E a primeira coisa que você precisa aprender hoje sobre reconstruir as verdades da tua vida é o seguinte: esse aqui é o melhor lugar para você fazer o que você precisa. Aqui você vai encontrar respostas, aqui você vai encontrar apoio, aqui você vai encontrar a palavra, aqui você vai encontrar o que? A unção do Espírito, aqui você vai encontrar o que? A unidade. E na unidade Deus ordena o que? Mas não é sozinho. Não é sozinho.
é na unidade, é juntos na caminhada, é um levantando o outro. Eu vejo algumas pessoas, eu acho interessante, que elas conseguem uma maior efetividade, uma maior assertividade, uma maior eficiência, quando ela decide praticar algum esporte junto com outra pessoa. Você já viu isso? Quando você tem um amigo que vai malhar junto com você, às vezes você acorda com preguiça e não vai, e o cara te liga, ó, já estou pronto, vamos embora. E o cara diz, poxa, eu vou ter que ir pelo menos, porque o cara já está pronto. Não é verdade? Às vezes dá vontade de farrapar, às vezes dá vontade de dar uma mentirinha, dizer que está com uma virose, mas a gente se constrange, diz, não, eu vou com ele, eu vou fazer isso com ele. Como é bom isso quando a gente tem um parceiro, quando a gente tem um amigo, quando a gente tem um companheiro. Como é bom, irmão, quando a gente tem um irmão de fé, um irmão de oração, um irmão que pega junto com você, um irmão que jejua. Olha, crente jejuar, o céu se abre. Imagina você ter pessoas jejuando pela tua causa com você, ter irmãs de intercessão, irmãs de oração. Sabe, queridos, nosso grupo de oração foi criado no meio da pandemia. Foi quando os irmãos se juntaram para orar em causas comuns, e como foi lindo, e como é bom ver hoje, até hoje, os frutos da oração de um grupo de pessoas. Sabe, como é bom você saber que não está só. Sabe como é bom você saber que essa peleja não é só sua, que a tua dor a gente vai pegar junto. Sabe, nós não podemos levar em consideração a igreja só a nossa própria vida, só o próprio nosso interesse. Nós precisamos começar a aprender a pensar o quê? No coletivo. Aleluia. Começar a aprender a ter a necessidade de estarmos juntos. Precisamos aprender a caminhar juntos. Eu sei que tem alguns irmãos que têm complexo de divindade. Sabe, tem uma piada, né, que 3 loucos estavam conversando, e chegou um louco para o outro e disse, quem é você? Ele disse, eu sou Jesus Cristo. Aí o doido disse, e quem te disse isso? Ele disse, Deus disse. Aí o outro olhou para ele e disse, eu não disse nada. Eu não disse nada. Sabe, tem gente que se acha o próprio Jesus, tem o outro que se diz, não, eu não disse nada. Mas como é bom, irmãos, quando você começa a dizer assim, caramba, o cara foi tão grosso comigo, mas será que a situação dele não está pior do que a minha? Sabe, é começar a gente sair do nosso, do eu, como é que João Roberto disse, magoou, né? Ranhou, me machucou, foi grosso comigo. Mas será que você para pensar um pouquinho, caramba, como será que está a vida dessa pessoa? Porque, sabe, queridos, uma vez eu falei, eu achei muito interessante, que Deus me revelou, que o espinho, ele não é uma arma, o espinho é um instrumento de defesa da rosa. Muitas vezes, quando as pessoas nos ferem, ele não está atacando, ele está se defendendo. Muitas vezes, num casamento, nós temos uma necessidade de nos defendermos por conta dos nossos medos e botamos os espinhos para fora e machucamos o nosso ente mais querido. Não é verdade? Aí o espinho dele também vai florescer, o teu também vai florescer, acaba uma briga de espinho. Quando na verdade existe uma linda rosa em cada um deles. É um tempo de nós pararmos de olharmos para os espinhos e focarmos nas rosas. É um tempo de você começar a ter longanimidade com as pessoas. É um tempo de você começar a entender a pessoa sem aquilo que ela te fez. Sabe, nós não podemos tirar foto de uma pessoa por um ato que ela cometeu com você naquele instante. De repente a pessoa perdeu o emprego, de repente ele recebeu uma notícia ruim, de repente o filho fez alguma coisa errada, de repente aconteceu alguma coisa, nós tiramos uma foto daquele momento e nós preconceituamos aquela pessoa naquela foto. Nós
criamos um preconceito a respeito daquela pessoa por aquela circunstância naquele momento. Mas nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos aprender a amar como Cristo nos amou. Nós precisamos entender que nesse novo tempo que se começa hoje, nós vamos reconstruir a igreja de Cristo. Uma igreja de Cristo andando em unidade, uma igreja de Cristo amadurecida, não se arranhando com qualquer tolice, não se chateando com qualquer situação, abrindo o coração. Queridos, no dia que a igreja entender o poder da confissão, o poder de você lançar, externar os seus medos, você vai ver o poder da restauração de Deus sobre a vida, sobre a tua vida. Sabe, nós precisamos ter pessoas em que você diga, cara, eu morro de medo de barata. Ninguém tem medo de barata aqui, não? Eu vou soltar umas baratas voadoras aqui. É um dos piores demônios que tem no mundo, é a barata voadora. Não é? Barata voadora é um demônio que aterroriza até a alma, né? É. Mas uma barata voadora aqui acabava o culto agora. Só uma, veja o poder desse demônio. Uma barata acabava o culto. Mas quando nós externamos os nossos medos, sabe, nós destruímos os muros, nós construímos pontes. Quando você abre o teu coração para o teu marido, sabe, você tem medo diante de tanta beleza, de que ele te deixe. Não é verdade? O marido pegaram aí, né? Não é, amor? Diante de tanta beleza. Quando você abre o teu coração e você fala dos medos, olha, eu tenho medo que você me deixe, eu tenho medo que você me bata, eu tenho medo que você me abandone, eu tenho medo disso. Quando você externa isso cria uma força dentro de você, porque você precisa aprender a confessar, a expressar os seus sentimentos, porque os sentimentos não expressados, eles são internalizados e eles geram verdadeiras fortalezas. E essas fortalezas vão te isolar até do teu próprio esposo, muitas vezes até do teu próprio filho, às vezes até da tua própria vida, e você entra numa depressão, numa angústia sem fim. Por quê? Porque você não externalizou o que você estava sentindo. Temos que ter sabedoria quando externalizar. Não é xingando, gritando, nem discutindo, mas falando com o coração aberto, de quem quer ser transformado. Mas como você vai fazer isso se você não confia em ninguém? Como você vai fazer isso se você é crente de YouTube? Como? Se você não tem ninguém para você falar, vai botar no chat do YouTube, olha, eu tenho medo. Não, não funciona assim. Nós precisamos ter pessoas confiáveis, nós precisamos ter irmãos de fé, irmãos de jornada. Sabe, como é lindo, como é bom, como é bom. Sabe, eu lembro há 5 anos atrás, quando eu fui começar a Igreja de Verbo da Vida Casa Caiado, eu lembro que a gente estava assando uma carne lá no escritório, eu disse, Marco Aurélio, eu quero que você me ajude, cara. Eu quero que nessa caminhada você não seja nada, só meu amigo. Mas meu amigo para dizer o quê? Cara, se eu fizer alguma besteira, tu me diz, cara. Você está pronto para escutar umas verdades? Sabe, tem umas pessoas que precisam de amigos. Sabia? Tem pessoas que precisam de uns amigos para dizer, meu irmão, faz isso não. Tu não nasceu para jogar bola não, tu dá um gandula extraordinário, mas tu não nasceu para jogar bola não. Tem uns caras que se acham Ronaldinho, né, cara? Mas precisa de um amigo para chegar e dizer, meu irmão, tenta videogame, tenta xadrez. Você precisa de um amigo. Você precisa de um amigo que te diga verdades. Você precisa de um amigo que te diga uma coisa, olha, você não é assim mesmo não, como você se pinta. Pense num quadro bonito, é um quadro que a gente pinta da gente mesmo, né?
santo, humilde, bonito, manso. Não é verdade? Quase Jesus Cristo. Só faltou a cruz, que a cruz ninguém quer, né? Nós precisamos aprender a transformar aquela igreja que Davi tinha nos valentes de Davi. Nós precisamos transformar a igreja de Cristo. Mas para que a igreja seja transformada, é interessante que eu pensei o seguinte: vamos transformar a igreja, tá bom. Eu começo a avaliar, pastor, Deus falou comigo, e o Senhor falou comigo que a gente precisa transformar a igreja. Então eu estou aqui com auditoria, eu já sei o defeito de todos os irmãos da igreja. E qual o primeiro? Não, o primeiro é fulaninho e o último é cicraninho. Se você está onde? Não, eu não tenho defeito não, eu não me relacionei nessa lista. Sabe que tem gente assim, querido? O auditor de Jesus Cristo. Precisamos entender que somos pacientes cuidando de pacientes. O médico dos médicos, ele não é visível aos olhos naturais. Sabe, o médico que cura, que transforma, que muda, ele não é visível aos olhos naturais. Mas uma das coisas mais loucas de Deus, ele se utiliza de um paciente para cuidar do outro. E o outro tem que entender que quem está te cuidando não é um paciente, mas é um médico. Aquilo que você é mais chamado, mais provado. Será que você já parou para pensar e dizer: será que eu precisava disso? Será que isso que me aflige? De que ponto de vista é isso? Sabe, queridos, eu fiz um trabalho comigo mesmo. Ano passado eu fiz um curso e esse curso me ajudou muito. Quem gosta de leite moça aqui? Todo mundo, né? Quem não gosta de leite, até com areia fica bom, né? Meio cru com areia fica bom. Eu tinha um problema sério de comer muito açúcar. Muito açúcar, muito açúcar. Eu ia por lugar, não queria nem o almoço, comia 2 carocinhos de feijão, quem via pensava que eu estava numa dieta linda. Mas depois, na sobremesa, meu amigo, era 2 quilos de sobremesa. Mas eu comecei a pensar, disse, cara, isso é fruto do quê? Eu comecei a não olhar mais o que era um sintoma, já era um retrato. Eu comia muito. Por que eu tinha esse desejo exacerbado? Porque tinham 5 irmãos lá em casa. 5 irmãos, querido, eram 5 filhos lá em casa. Eu sou da época que era uma lata de moça para um mês, uma lata de leite de moça para um mês, para 5 filhos. Não durava. Imagina que era briga de faca, né? Então aquilo criou como G-Shock. Hoje eu tenho uns 10 G-Shock. Porque para eu ganhar um relógio do meu pai, tinha 5 na fila. Eu era o último da fila quando não chegava. O terceiro é o esquecido, porque os 2 primeiros é o cuidado, os 2 últimos são os 2 últimos, né? O do meio é o do meio, velho. Ninguém quer o do meio. O do meio é o esquecido. Mas sabe, queridos, eu comecei a perceber que coisas na minha vida eu cuidava mais do que causava, do que estava gerando aquilo. Vocês estão entendendo? Você já parou para pensar por que você é tão intolerante, por que você é tão assim, por que você fala tanto mal dos outros? Atraindo maldição para a tua vida, maldizente. Você já parou para pensar e olhar por que você tem uma necessidade tanto de falar por outro? É porque você tem uma baixa estima? É porque você acha que não vale nada? É porque você acha que as pessoas não te priorizaram? É porque você acha que ninguém vai te dar valor? E é por isso que você fala... Não, você está entendendo o que eu quero dizer? A igreja precisa não mais tratar a dor de cabeça, mas o que é que está causando a dor de cabeça? O que é que está te afastando hoje de ser quem você é dentro da igreja?
Não, não é o irmão, não. Não, não é a liderança, não. Não, não é a falta de compromisso dos outros, não. Não. É o medo que você tem, muitas vezes, de fazer e não ser notado. Não notado no aspecto ruim, mas notado de não ser valorizado. Nós precisamos perder esses medos, querido. A Igreja de Cristo vai entrar numa estação nova, de prodígios, de milagres. Eu tenho visto uns vídeos sobre cura, e eu creio que vai acontecer muita coisa aqui no reino do Espírito. Mas você tem que parar, sabe, queridos, e ressignificar as tuas ideias. O que é que causa essa necessidade? Sabe, teve uma época da minha vida que eu me afastava de pessoas que de bomba atômica a bolo de cheesecake ele sabia fazer tudo e você não sabia fazer nada. Você estava sentado numa mesa, quem já teve um amigo assim? Você está sentado numa mesa e o médico, teu amigo, o cirurgião, fez pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo que era possível em Harvard. Ele é o melhor médico de Pernambuco sobre uma determinada área e você senta com aquele teu amigo e com esse médico. E você pergunta ao médico, me diga uma coisa, aquela doença. Aí quando o cara vai tentar explicar, o cara já diz o que é. E o médico diz, não, não é isso não. Não, o senhor está errado, viu? Eu sei, porque eu vi no Google. Todo mundo tem uma amiga assim. Não tem uma amiga assim? Mas já pensou que essa pessoa, a necessidade que ela tem de querer mostrar que ela conhece, e a gente precisa ajudar essa pessoa. A gente precisa transformar essa pessoa e transformar ela no quê? Num matador de gigante. Porque imagina, e sabe esses caras eles têm uma capacidade de aprendizado e conhecimento fantástico. Eles realmente conhecem muitas coisas, mas eles não são o dono da verdade. É só isso que precisa ajustar nele. Sabe, a gente precisa aprender a nos deixar ser moldados. Tem uns barros de ferro, tem uns vasos de ferro que Jeremias ia sofrer para tentar quebrar esse vaso. Mas aqui na igreja de Casa Caiada não. Diga amém. Amém. Nós somos moldados. Nós somos flexíveis. Nós nos dispomos. Nós amamos servir. Vamos dizendo amém para ser verdade. Trazer a existência. Então nós somos flexíveis, amém. Nós somos moldáveis, amém. Nós somos ensináveis, amém. Nós estamos disponíveis a sermos guiados pelo Espírito Santo. Sabe, essa semana alguém repostou uma frase que eu disse, eu acho que foi Saulo, qual o segundo nome é? Ponciano. Homem, menino faz o que quer, homem faz o que precisa. Ele fez isso na academia, eu achei até motivador. Sabe, nós precisamos aprender, não, eu não quero, não, pastor, eu estou aqui para lhe servir. Me aperrei a semana inteira, pastor, Deus falou comigo, 2 anjos desceu com a faca, outro com espada, outro com escudo, e disse que eu servisse ao Senhor em todo tempo, em todo lugar, em toda hora. Se faça favor para mim, faça. Vá para o DI. Não, sabe o que é, pastor? Esse negócio aí de DI. Olha, em 2 minutos a conversa muda. E eu já sei, eu fico tentando não expor o irmão ridículo, né? Porque tanto amor, tanta paixão, tanto desejo de servir. Olha, eu estou precisando mesmo. Minha urgência agora é um cabo que cuide das crianças. Não, sabe o que é, pastor? Quando o anjo falou, ele não disse DI. Ele me disse algo como vice-presidência, uma superintendência. Aí a gente acha engraçado, mas é a verdade, querido. Nós não nos encontramos disponíveis. Eu cheguei na Zona Norte e eu cheguei disponível todo, desse jeito que eu te falei aí. Eu estava falando de mim. E o pastor Humberto disse, você vai para o DI. Eu disse, mas rapaz, logo para o DI. Tanto brilho em mim, tanta capacidade, tanto livro que eu já tinha comprado. Sabe, queridos, aí eu fui para o DI, dar aula de 9 a 11.
Mas peguei uma turma boa. Os meninos, os anjos daqui eles são anjos. Era cacete, era briga, era misericórdia. Quem já brincou de gato mia aqui? Sabe como é gato mia, não? Apaga a luz e o... Apaga a luz dentro do DI, é um gato mia lá, e pá, e é tapa, e é... Eu comecei dando aula de gato mia, bicho, que eu não aguentava não. Tinha uns pregadores feitos Marco Aurélio que não parava, bicho, era 3 horas de aula, de pregação. Sabe, e eu disse, dei 2 aulas, viu, Marquinhos? Dei 2 aulas, pronto, agora eu vou falar com ele, já estou pronto, já dei 2 aulas, já posso seguir para a próxima estação, né? Só que era de trem, não era de metrô, então o trem ia devagar, a estação não era tão rápida. Mas sabe, queridos, vai nos tratando. E como foi bom o aprendizado. Hoje eu tenho coisas que eu aprendi ensinando de 9 a 11. Espirrar tem cada pergunta, meu amigo, que é bronca, viu? Se só tinha Adão e Eva, o filho dele casou com quem? Casou com a irmã, foi? Próxima aula eu respondo. Pois é. As perguntas dos meninos são, os meninos são, ó, ligados. Mas sabe, queridos, nos dispormos a querer fazer o melhor para Deus naquela estação em que nós estamos vivendo. É nos colocarmos à disposição do Senhor. É sermos longânimos. É amarmos o irmão. Eu ajudo tanto a liderança aqui a amar, me amar. Por quê? Porque eu dou uma ordem, daqui a pouco dá errado, e eles vão ter que fazer tudo de novo, a diaconia, a livraria, o louvor. Eles ensaiam o dia todinho, da meio-dia eu peço uma música. Oh, coisa boa. Não podia ter pedido de manhã cedo, antes do ensaio. Mas é para ser longânimo, é para amar. Sabe, queridos, o Marco Aurélio é professor de física, ele sabe que 2 superfícies para ficarem lisinhas e mais próximas, é preciso esfregar um no outro. O atritozinho ajuda. É bom, quando eu vejo pega para capar na igreja, eu acho que é bom, diz, oh, coisa boa. Estão se lixando. Sabe quem, aquela lixa, como é que tu chama, Sandra? Lixa de 80. Daqui a pouco estão transformando aquela lixa de água, bem fininha, 2 coisinhas bem suaves. Mas se não for isso, não tem crescimento, querido. Nós precisamos aprender a crescer no atrito. Aprender a criar e a crescer nas nossas diferenças. Paulo contemplava isso quando ele falou sobre que nós somos um corpo de muitas formas e que nós precisamos respeitar a estação e a fase que cada um está vivendo. Sabe, tem irmão que só adora chorando, tem irmão que só adora rindo, tem irmão que só adora correndo, tem irmão que só adora pulando, tem irmão que só adora, eu só rio para dentro. Eu não preciso externar minha alegria toda hora, eu gosto de externar, mas não preciso. Mas qual é a certa? Todas elas. É isso que nós precisamos aprender como estamos aqui. Sabe, eu na diaconia, tinha um irmão, eu acho que era Nem o nome dele, né? O irmão era uma benção, dessa largura, era 2 cadeiras que ele ocupava. E quando ele caía na unção, meu irmão, quem tivesse numa área de 5 metros era influenciado por ele. Porque ele saía para cá, era um terremoto, ele saía para cá, derrubava uns 4, ia para lá, derrubava uns 5, e vinha para trás, derrubava mais 3 e caía para frente, derrubava todo mundo. Era um strike de boliche mesmo. Meu irmão, ele era assim, mas ele era exagerado e era bom e era da unção. Mas nós não precisamos julgar ninguém, nós não precisamos menosprezar ninguém porque é diferente da gente. Nós queremos criar um mundo onde todo mundo é igual. Sabe, às vezes você vai numa igreja e você vê gente, você vê o líder daquela igreja e você vê todo mundo igual a ele, até falando do mesmo jeito. Mas nós não estamos aqui para criar robôs. O lindo é ver a diferença de cada um. Como é lindo. Eu falei hoje pela manhã, como é lindo ver um cara que sabe a Bíblia de cor, feito o Silvio pregando.
Mas como é lindo saber um que também só sabe um versículo de cor como eu. João 3,16, Deus amou o mundo. Também quem não souber esse não é nem crente. Viu? Esse não é nem crente. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a multiforme sabedoria de Deus opera de várias formas, com várias pessoas. Mas para o quê? Para o crescimento um do outro. Não se isola, não busca estar só, busca estar conosco, busca se envolver. Nós tivemos uma direção de Deus antes da pandemia para criarmos os grupos de conexões e como esse grupo de conexão fez a igreja de Cristo não se desviar nesses dias. Sabe, tem igreja que eu fico constrangido às vezes, porque chega um pastor conversar comigo e aí, com aquela cara de derrotado, e até as faces de derrotado também para poder não deixar ele triste assim, eu fico meio triste também, como se... E aí, como é que estão as coisas? Está ruim, né? Eu digo, Porque, olha, minha igreja fechou. Eu disse, foi mesmo, rapaz, foi nessa pandemia, olha, que vírus dos infernos. Eu disse, é mesmo. E a minha igreja, eu disse, e a tua igreja? Ah, vai. Porque a gente não pode roubar a alegria dos outros, mas também não pode roubar as desgraças dos outros. Tem gente que ama as desgraças e está feliz com aquela desgraça que ela tem, né? Minha doença, meu liseu, minha miséria. Aí eu não fiquei constrangido de querer roubar a miséria deles. Não, vai. Mas sabe, queridos, foi a estratégia que Deus deu, a igreja cresceu. O Covid de abençoado esse para a gente. Porque é um atrito, o atrito, a situação, o que nós passamos, nos fez crescer. Quando o Tiago disse isso, ele não estava brincando, ele não estava mentindo, nem estava numa fase sadomasoquista. Ele estava entendendo que o crescimento só vem através de provações. Mas a geração mimimi não quer. Se eu disser, senta aqui, não senta. Sabe, queridos, quem trouxe essa mania de sentar aqui, sentar ali, foi Cristiane, quando ela foi nos Estados Unidos, o pastor Humberto. Marco Aurélio sabe disso. Hoje pela manhã eu falei sobre visão e que a gente, num determinado momento de Zona Norte, o pastor disse, olha, a gente vai para os Estados Unidos, vamos aproveitar e visitar grandes igrejas nos Estados Unidos. A gente precisa trazer a visão do que Deus está fazendo, grande, para a gente se tornar grande. Sabe, você nunca vai ser grande se você não pensar grande. Sejão falou, o que vai entrar na sua vida, primeiro entra por onde? Pela mente. Sabe, e a tua mente, a primeira janela da tua mente é o quê? São teus olhos. Aí nós fomos lá e chegamos, querido, nós fomos para a Disney, tá, e tem uma organização. Na Disney você não estaciona onde você quer, não é feito aqui, cada um bota num canto, em um lugar para 500 vagas, fica 3 carros atravessados assim e ninguém estaciona mais. Porque todo mundo quer pegar a sombrinha, aí atravessa... Não, cada um estaciona no lugar onde o cara do estacionamento diz, ó, você vai botar aqui, você vai botar aqui. Quando a gente chegou na igreja, a mesma coisa. Mesmo senso de organização. Olha, você vai estacionar aqui, tá? Nós estacionamos. Quando chegou lá dentro, o cara disse, ó, você vai sentar aqui. Aí isso, já comecei a querer me rebelar, né? Disse, eu sei quando eu quiser. Quem manda em mim é minha mulher, não é qualquer um não. É, filho? Eu não uso GPS com voz, porque é a mulher mandando, só quem manda em mim, mulher, é Cristiane. O GPS, pega a direita, pega a esquerda. Eu digo, não aceito. Sabe, queridos, quando chegou aqui, nós implantamos isso lá em Zona Norte, como é interessante, querido. Como é importante nós ocuparmos as cadeiras da frente primeiro. Como é importante nós termos um senso de organização. Mas nós precisamos entender que precisamos estar disponíveis para aprender o novo. Nós nos convertemos, mas queremos continuar a nossa vida na segunda-feira como se nada tivesse acontecido. Não é verdade? O quanto você mudou desde que você se converteu? Quem era você? Tem pessoas aqui que assim que Jesus ressuscitou, que subiu aos céus, se converteu. Está até hoje aqui. Como é que está a tua vida ainda hoje? Você continua nos mesmos problemas? Deixa eu te falar uma coisa, se você está muito tempo no mesmo problema, o problema não é o problema, você é o problema. Porque até o problema já se cansou de você. Esse cara não vai embora.
Liseu há 30 anos, não é possível. Não é não? Até os demônios dizem, meu, tá bom de passarai, vamos, eu quero atormentar outro. Eu quero atormentar outro, mas o cara não sai do meu pé, o cara virou amigo de demônio e o demônio atormentando ele. Isso eu não quero mais não, mas eu amo você, minha doença, venha minha doença. Você toma logo posse da doença, né? Eu dizia, minha diabetes é minha, não é mais de ninguém, é minha. Veja como a gente é egoísta, a gente não quer deixar ninguém com diabetes, só você, só eu que tenho essa... Não, querido, precisamos aprender a mudar, precisamos aprender a ser transformado, precisamos entender que é de glória em glória. A vereda do justo não é assim? Mas como se a gente está naquela mesma vereda, os mesmos problemas. Eu fiz parte de outra igreja e a gente via, meu Deus, há 22 anos atrás a pessoa está com a mesma situação hoje ainda. Será que Deus esqueceu dele? Será que o anjo ainda está brigando? Porque tem a história do anjo brigando pelo que Daniel tinha falado. Está lá em cima ainda brigando e o anjo não desceu, é porque a bênção não chegou. Não. Não é isso não, querido. É que precisamos mudar o nosso jeito de entender o que é igreja. Precisamos entender o que é ser chamados para sermos filhos. Como as pessoas verão Deus em você se você continua com os mesmos problemas? A minha depressão. Ai, porque parece bonito, tem gente que ama a doença, ama essas coisas. Não, querido, ela não é tua. Deus não te construiu deprimido, não. Deus te construiu filho. Deus te construiu cheio de unção, de poder. Existe uma capacidade criacionista dentro de você, transformadora, poderosa, para fazer as circunstâncias sair de perto, de te rodear. Eu falei aqui, eu acho que umas 2 semanas atrás, eu orando a Deus, olha, mandei logo meu currículo para ele, sou pastor. Não é fácil ser pastor, eu disse logo a ele, como se ele não soubesse. Contei meu currículo todinho para ele, casado com Cristiane Nadoni, braba, mandona. A bicha é mandona, né? É a mulher mais linda do mundo, meu irmão. Eu sou o que sou graças a essa mulher. Sabe, queridos, eu comecei a falar com Deus. É Bruno que está de lado assim, vai ficar com torcicolo, Bruno. Vou ficar mais para cá para ele me ver. Sabe, queridos, comecei a falar para Deus das minhas bem-aventuranças e disse a ele, olha, e essa diabetes aqui? Não vai me curar não, é? Cadê o anjo que não chegou ainda com minha cura? Ele disse, você já fez sua parte? Você já fez sua parte? E eu com raiva disse, qual é a minha parte nisso aí que eu não estou sabendo? Você parou de comer açúcar? Disse, mas rapaz, logo açúcar. Eu paro de comer sal. Mas não teve acordo. E depois ele vem tratando, o Espírito Santo é lindo e maravilhoso e vai mostrando a você. Como você quer que mudar? Como é que você quer ser transformado? Se você não faz nem a sua parte. Nós precisamos da igreja de Cristo hoje. Reestruturar nossos pensamentos. Quem disse que você não pode? Eu vi uma frase de Janduí hoje, postei no Instagram. Às vezes as coisas grandes nos assustam. Às vezes as coisas grandes nos assustam. Eu sempre vivi uma vida muito apertada financeiramente, a partir do momento que eu comecei a aprender sobre ser generoso e a plantar sementes, a minha vida financeira foi transformada. E um dia eu ia comprar um carro, e eu comecei a fazer umas contas, e eu disse, rapaz, dá para comprar um Vectra? Isso faz 20 anos atrás, né, irmão? Não, 10 anos, mais de 10. Ixi, como eu estou velho, perdi as contas. Quando na época que Vectra era carro zero e bom, novo. Faz tempo. Ai. Quantos anos? Ixi, misericórdia. E aquilo me assustou, irmão. Para
quem andava de carro 1000, para quem andava em carrozinho apertado, você andar num carrão. Sabe, as coisas grandes às vezes nos assustam. Às vezes as coisas grandes nos assustam. E aquele medo de ser grande nos impede de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Você já pensou hoje o quanto Deus pensa de você? Por isso que quando ele chamou Abraão, ele disse assim: olha, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Muitas vezes nós não vemos o cenário completo, porque se a gente vê o cenário completo, nós vamos nos assustar e nós vamos recuar daquilo que Deus tem para você. Mas para você entender, o que Deus tem é grande, mas precisa que você faça a sua parte. E qual é a tua parte? Aprender a conviver em unidade, aprender a entender que nós precisamos reestruturar a nossa linha de entendimento sobre companheirismo, sobre mentoria, sobre pastoreamento, sobre estarmos ligados. Irmãos, a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Então, quando você olhar um irmão e ele parecer uma entidade, ele pode até ser mesmo uma entidade encarnada, mas você tem que entender que não é ele, é ele lá em cima, lá embaixo. E você tem que começar a trabalhar e a livrar aquele irmão daquilo que ele está passando. Eu vejo o equilíbrio quando Jesus, ele conversava com os discípulos, a forma como ele tratou Pedro num momento e a forma como ele tratou Pedro na outra. Ele não ficou, vou me afastar de Pedro. Judas, manda uma rescisão para Pedro aí, eu não quero mais ele andando com a gente não. Porque Pedro foi falar coisa que magoou, dói. Não, eu não quero andar mais com Pedro. A gente acha logo um versículo na Bíblia para não ter misericórdia. Mas da mesma forma que ele disse: Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou, mas foi o Espírito. Ele olhou para Pedro e disse: arreda-te de mim, Satanás. De vez em quando você precisa dizer para o irmão: arreda-te de mim, Satanás. Mas nós precisamos entender que isso não interferiu no sentimento que Jesus tinha para com Pedro. É isso que você tem que entender. Porque nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. Nós precisamos puxar a igreja para um nível espiritual. A igreja anda muito carnal, a igreja anda muito mundana. Igreja que, para ser um sucesso, quer se parecer com o mundo, quer fazer as pessoas se sentirem no mundo. Não, aqui você vai ser tratado, aqui você vai ser chamado a atenção, aqui você vai ser amado. Mas você precisa estar disponível para tudo isso acontecer na tua vida. Se você continua da mesma forma, nós não vamos ficar felizes com isso. Nós queremos te puxar para cima, nós queremos te fazer crescer. Quando nós estamos em unidade, entendemos que estamos juntos no tratamento. Somos parte do tratamento do outro. E o outro é parte do nosso tratamento. Vocês estão comigo? Amém. Então hoje é uma noite muito boa de você reavaliar os conceitos e os preconceitos que você estabeleceu na vida. Eu não quero mais andar com aquela pessoa. Eu não quero mais ter comunhão com aquela outra. Eu prefiro me isolar. Mas sem a mudança de mentalidade não é possível. Sem a flexibilidade, sabe, queridos? Como eu falei agora há pouco, nós muitas vezes somos vasos de ferro. Nós não queremos trabalhar naquilo em que nós já temos certeza que é certo. Mas e se você está julgando que é certo ou não for o certo? E aí? E se o que nós estivermos tendo como verdade não for uma verdade? Como é que nós fazemos isso? Amando, buscando do Espírito respostas, buscando entendimento,
fazendo uma pergunta simples. No meu lugar, o que faria Jesus? Será que Jesus ia dizer, não, eu estou com a razão, 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 e eu estou com a razão. Não se deixe levar pelas coisas do mundo. Não se deixe levar pelos sentimentos do mundo hoje. A igreja de Cristo precisa amar como Cristo amou. Ele faz uma alusão ao casamento, em que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Muitas vezes queremos ser os sacerdotes, muitas vezes queremos ser o Cristo da nossa casa, mas nós não queremos amar como Cristo amou a nossa esposa. Precisamos entender, querido. Precisamos entender que existe um bálsamo, existe uma pomadinha, e essa pomadinha só se encontra aqui. Jeremias, capítulo 46, versículo 11. Eu queria chamar o louvor para cá. Jeremias 46, 11, disse assim: suba a Gileade para buscar remédio, ó filha virgem do Egito. O mais de nada adiantarão seus muitos medicamentos, pois não há cura para você. Muitas vezes queremos ser curados, muitas vezes queremos ser tratados. Mas o Gileade hoje, nessa nova estação, se chama igreja. Existe cura lá fora? Existe. Existe transformação lá fora? Existe. Mas começa aqui. Como você quer curar os enfermos lá fora, se você não aceita ser curado aqui dentro primeiro? Ah, mas eu não estou doente, tem certeza? Precisamos fortalecer o nosso caráter, precisamos fortalecer Cristo em nós, precisamos amadurecer, precisamos estar suficientemente prontos para os confrontos da vida. Sabe, eu não sei se vocês já viram aqueles filmes de gladiadores, mas os gladiadores, eles treinam para lutarem contra outras equipes de gladiadores. Mas para eles estarem prontos, eles primeiro treinam entre eles. Ei, nós estamos aqui para treinar. Treinar o quê? Amar o próximo. Como é que você vai aprender a amar o próximo? Amando aqui. Como é que você vai ensinar perdão ao próximo? Perdoando aqui. Como você vai ensinar sobre os frutos do Espírito lá fora? Exercitando os frutos do Espírito aqui dentro. A igreja é lugar de você exercitar o que você vai ser lá fora. Se você não vai se treinar aqui dentro, você não pode exercitar lá fora, exercer lá fora. Existe um lugar de proteção, existe um lugar de providência, existe um lugar de provisão, existe um lugar de amor, existe um lugar, tudo isso é aqui. Existe vida fora da igreja? Existe vida fora da igreja? Vai existir quando nós sairmos preparados. Mas se você sair, você já viu uma criancinha, não? Às vezes eu brinco com os filhos de Mangabeira. Os meninos são alvirrubro. Amém, irmão? Tamo junto. Não houve concordância, você escutou aí, né? Só você. Mas eu brincando com os filhos de Mangabeira, muitas vezes eu fico: bora pro Santa Cruz, eu te dou uma camisa, bora, bora. A gente assistiu, acho que um jogo, ele viu um gol bonito do Santa Cruz e ele:
eu vou ser meio Santa Cruz e meio Náutico. É o que acontece com um crente que ele não entende o propósito da igreja. Ele vê um gol bonito lá fora, ele quer ser meio mundo e meio crente. Não existe isso no mundo. Essa aberração da natureza não existe. Porque meio errado é errado todo. Não tem como conciliar luz e trevas. Não adianta. Não adianta. Então, se nós não amadurecemos ao ponto de termos a convicção de quem somos, facilmente as coisas do mundo nos vencerão. E Deus essa noite está dizendo a você, existe um bálsamo para você. As feridas da tua alma podem ser tratadas aqui dentro. Os teus medos, eles podem ser tratados aqui dentro. As tuas ansiedades podem ser tratadas aqui dentro. Bálsamo, ele cura as feridas, ele alivia as dores. Você está cansado? Está cansado? Não dorme agora. Você não quer mais lutar contra isso que você está lutando porque você não tem mais força. Jesus está te dizendo essa noite, eu tenho um bálsamo para você. Eu tenho um refrigério para você. Eu tenho algo novo para você. E esse lugar onde você vai encontrar não é mais Gileade, a cidade lá, não é em Gileade. O bálsamo que eu tenho para você está aqui, nessa noite. Eis que faço tudo novo. As coisas velhas já ficaram para trás. Bálsamo em Gileade, a unção em Gileade. Começa a ver Deus passando uma pomada no teu espírito hoje. Vem sobre a filha de